ar, alta qualidade. E o programa Alta Qualidade vem falar sobre melhor idade, qualidade de vida na melhor idade. Por isso eu venho até a Clínica Multimagem e falo novamente com o Dr. Clemente, que vai nos responder perguntas enviadas pela nossa grande audiência da melhor idade, que nos enviou através do nosso e-mail contato@programaaltaqualidade.com.br. Muito grata pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, Dr. Clemente. Queria agradecer, Adriana, a você, ao Barassal, a toda a equipe. E a você, telespectador, que sempre nos brinda com perguntas e, consequentemente, com sua grande audiência. Bom, vamos falar sobre qualidade de vida. É muito importante, o senhor já citou em programas anteriores, exercícios físicos, consultar sempre o seu médico, não é isso, doutor Clemente? Certamente. Eu acho que, na verdade, não apenas a pessoa jovem deveria frequentar o médico com frequência, mas, sobretudo, depois que você passa dos 40 anos de idade. Isso é fundamental, né? E não é só mulher, não, porque, na verdade, a mulher tem mais consciência do que o homem, né, Adriana? Ela costuma ir com frequência ao ginecologista, fazer seu exame de rotina, e o homem, diferentemente da mulher, tem dificuldade, inclusive, para fazer o seu exame de próstata. E também em relação a outros exames, por exemplo, coração, como é que vai estar a atividade pulmonar, como é que estão os órgãos abdominais. É sempre uma grande dificuldade conscientizar essas pessoas para que possam fazer os exames preventivos. Doutor Clemente, a nossa audiência vem reclamado de dores lombares e também dores nas pernas. Inclusive, uma pesquisa feita pela USP, pela Faculdade de São Paulo, constata que pessoas da melhor idade, com mais de 60 anos, vêm reclamado desse tipo de dores por mais de 6 meses. 29,7% dessas pessoas reclamam desse tipo de dor. É comum esse tipo de dor realmente, doutor? Realmente é muito comum. Especialmente a região lombar, o lugar de maior queixa é a região lombar, embora a gente tenha na cervical e na dorsal. E por que isso? Com a idade, toda a estrutura óssea ela começa a degenerar, ela começa a ter desgaste. E esse desgaste, na verdade, ele culmina com a formação de umas pontinhas, uns prolongamentos a partir do osso, que nós chamamos de osteofitos. Os osteofitos, na verdade, nada mais são do que o bico de papagaio. Então, o bico de papagaio não existe só na coluna. Ele pode existir em qualquer osso do organismo, por exemplo, na coxa, no joelho, no tornozelo, nos pés, né? Então, esse osso, que na verdade representa um processo degenerativo, qualquer que seja o lugar, ele pode comprimir estruturas nervosas. E daí a importância de se fortalecer musculatura da região do osso lombar para que essas crises se tornem cada vez menores e um intervalo maior entre uma e outra. Mas é importante, então, lembrar que não é só a idade que leva a um processo degenerativo. Muitas vezes o peso acima do normal, especialmente a obesidade, leva a um desgaste extremamente maior e, consequentemente, uma antecipação dessa artrose. Quais tipos de exames podem diagnosticar estes problemas específicos, doutor? Para fazer um diagnóstico definitivo da cartilagem, por exemplo, ou do disco entre uma vértebra e outra, é fundamental se fazer a ressonância magnética. Agora, doutor, uma outra preocupação da melhor idade é a degeneração das células do sistema nervoso que leva ao Parkinson. É uma grande preocupação da melhor idade. Existem exames para ajudar na prevenção ou a descobrir precocemente essa doença? O Parkinson, eu diria que ainda é uma doença de difícil diagnóstico, porque numa fase mais inicial, ela se confunde com outro tipo de doença. Então é aquela coisa muito inespecífica e muitas vezes se retarda a ida ao médico, ao neurologista e, consequentemente, só vai fazer o diagnóstico numa fase mais avançada, onde já houve uma degeneração das células nervosas. Então, é importante que a menor alteração que se supõe esteja relacionada a alguma alteração neurológica, é importante que ela vá ao médico para que ele possa fazer os exames rotineiros e tentar fazer um diagnóstico mais rápido, né? Normalmente o diagnóstico é feito clinicamente, mas também através da ressonância magnética,
você pode fazer um diagnóstico mais precoce. Agora, doutor Clemente, os idosos de hoje, que quando jovens expuseram a sua coluna a maiores estresses, né, mecânicos ou posturais, hoje é possível, durante a melhor idade, ter uma coluna saudável? Se você, desde jovem, você mantém uma atividade física regular, com fortalecimento de musculatura, com uma atividade física direcionada de acordo com a sua idade, certamente você vai ter uma coluna muito melhor. E não pode esquecer que às vezes a gente rotula a coluna boa ou ruim simplesmente pela atividade, mas a postura é fundamental, porque tem pessoas que têm uma coluna relativamente boa, mas ela é arqueada, né? E às vezes é jovem. Agora, doutor, uma pergunta também muito frequente aqui pela nossa audiência. A hérnia de disco, ela tem que ser operada? Olha, em primeiro lugar, como eu falei, a hérnia de disco hoje, a gente fala isso um nome vulgar, mas a gente tem uma classificação diferente hoje, né? De protrusão discal, ou protrusão circunferencial, de extrusão discal, de sequestro discal, mas numa linguagem popular seria a chamada hérnia discal. Ela não acontece da noite por dia. Isso são microtraumas de repetição ao longo da vida, mesmo para o jovem, que faz, por exemplo, um exercício muito além do que poderia fazer, né? Pega peso, por exemplo. Muito peso, mais do que ele pode suportar, a coluna vai responder de alguma forma. O disco acaba sendo comprimido e ele acaba protruindo em direção posterior, levando às chamadas hérnias discais. Quem carrega peso também, alguma atividade laboral que carrega muito peso, também está muito mais propenso a ter a chamada hérnia discal. Obrigada pela participação, doutor Clemente. Até o próximo programa com mais perguntas aqui da nossa audiência. Então envie a sua pergunta para contato@programaaltaqualidade.com.br. Mais uma vez, muito grata pela sua participação aqui no nosso programa. Eu quero agradecer, Adriana. Sempre um prazer fazer esse programa com você. Um Barassal que nos alimenta com as suas expertises aqui. A toda a equipe, agradecer a você, telespectador, pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.